Caríssimos irmãos e irmãs, vivemos liturgicamente a terceira semana da Páscoa e já nos encontramos às vésperas do quarto domingo da mesma. O Evangelho é profundo e a narrativa é muito objetiva e sincera. Jesus, de um lado, endurece o seu discurso e muitos dos seus discípulos detectam, a ponto de expressarem: mas Senhor, esta palavra é dura. Que significa isto, Padre? Significa o realismo do ser cristão. Por ocasião do nosso batismo, Deus, por meio do seu Espírito, plantou em nós definitivamente o ser do seu Cristo. E o que significa ser cristão, Padre? A aventura não deveria ser outra, a não ser tentar passar a vida inteira dando respostas para uma pergunta: o que Cristo representa para a minha vida de fiel batizado? Ao longo da história, teólogos e teólogas, profetas e profetisas, homens e mulheres, de diferentes composições eclesiais, de diferentes credos e cultos, tentaram do seu modo responder a esta pergunta: quem é Jesus? Até aí não tem problema, porque de um certo modo respondê-la pressupõe uma experiência pessoal. É o modo como ele me encontrou, ou é o modo como eu fui encontrado com ele. E isto demanda sempre o histórico pessoal de cada qual. Por outro lado, nas últimas décadas, sobretudo, o Cristo que tem sido pregado em nossos meios sociais, em nossos canais de TV e rádio, fruto de uma teologia deliberativa e que visa apenas o lucro e o ganho, é um Cristo fácil. É um Deus vendível e mercantil, onde o outro que está atrás do microfone é capaz de convencer a você que ele do céu faz tudo o que você quiser, quando isso não é verdade. O Deus de Jesus Cristo pode ser encontrado em definitivo nos Evangelhos. E se quero descobrir a face do Cristo, devo passar, em definitivo, pelo pêndulo da cruz. Quem não passa pelo caminho da cruz, quem não experimenta o amargor da mesma, quem não é capaz de abrir o próprio peito para frustrações, ainda não tem credenciais para dizer: eu encontrei a Cristo. Tê-lo, encontrá-lo e falar sobre ele supõe sempre experiências boas ao lado de experiências dolorosas.
ele seria muito pequeno se ele fosse vendível, se ele deixasse vender ou comprar. Ele seria muito pacato, humano por demais, se ele fosse do tamanho da nossa lógica e dos nossos esquemas. Mas devemos nos lembrar, ele é Deus. E os planos dele serão sempre diversos dos nossos. Ele nos deseja, ele nos quer, ele quer nos abraçar e quer entrar no contexto da nossa história. Mas isso suporá dificuldades e cruz. Quem não passa pela coroa espinhosa da cruz, nunca saberá experimentar o valor imediato e fecundo da ressurreição. Não tenha medo de saborear o poder da cruz, desejá-la, experimentá-la, não é masoquismo, é liberdade interior. Hoje, com Santo Atanásio, defensor da fé cristã, a uma só voz, deveríamos olhar para o céu e juntos deveríamos dizer a Jesus: sim, Senhor, é muito difícil te seguir, mas quando te conhecemos, é impossível te deixar de lado. Diante de tudo que já falamos, será que conhecemos a Cristo? Se o conhecemos de fato, qual é a fotografia que hoje com a minha vida eu posso construir sobre ele? Seja a nossa vida um retrato dele, os nossos atos um prolongamento dos atos dele, as nossas palavras semelhante às palavras dele. E não haveria espaços neste mundo para desigualdade, corrupção ou tampouco condenação, porque o nosso sim seria sim e o nosso não seria simplesmente não.